Bom dia, pessoal. Pode começar, Bruno. Bom dia, gente. Tá dando pra me ouvir normal? Sei. Beleza, eu vou compartilhar a tela aqui. Compartilhar ela toda mesmo, porque a gente vai resolver aquela lista lá que eu passei lá no grupo do WhatsApp. Não sei se tá todo mundo aqui. Acho que todo mundo deve ter a lista aí. Aquele PDF lá de eletrostática. Vou resolver os exemplos lá, né? Que eu propus e os exemplos também tá dito lá como desafiador. Não sei se vocês tentaram fazer. Mas eu vou colocar aqui para compartilhar para vocês verem. Estão conseguindo ver minha tela? Quando conseguirem, se puderem dar um check aí. Tá certo. Então vamos lá. Deixa eu começar aqui, ó, pela primeira questão mesmo, né? Primeiro exemplo, né, no caso. Só que antes dele a gente vai só dar o que a gente vai dar aqui hoje, né, de conteúdo, que vai ser basicamente lei de Coulomb, né? Então, como é a primeira semana, a gente vai começar por um negócio mais básico, né, que é lei de Coulomb, que é basicamente a interação entre as cargas elétricas. E nesse PDF, a única coisa diferente que a gente vai estudar além de lei de Coulomb, na verdade não tem nada de diferente, né? A gente vai sempre usar a lei de Coulomb, sendo que vai ter alguma pitada de lei de Newton, de dinâmica, que tá todo mundo conectado ali, tudo junto. Então vai ser a mesma coisa, né? Então, se a gente for começar aqui, vamos começar só enunciando aqui. Isso aqui eu acho que o pessoal já deve conhecer, né? Que é bem simples, uma carga positiva aqui, uma carga negativa, elas vão se interagir através de uma força elétrica, né, entre si. E se a distância entre elas for dada, né, vamos supor aqui um D, a gente pode afirmar, então, que a força elétrica entre elas vai ser uma constante, que nesse caso é 1 sobre 4π epsilon zero, já irei anunciar o que significa isso. E se essa carguinha aqui mede Q, essa aqui mede Qzinho, a gente pode falar que a força elétrica vai ser essa constante, multiplicado pelo produto das cargas, dividido pela distância ao quadrado. Então, a gente vai esmiuçar aqui o que significa cada termo, essa expressão, né? Que é a expressão da lei de Coulomb, né? A força elétrica entre duas cargas. Bem, a carga é uma propriedade da matéria, né? Que ela se refere a quantas partículas negativamente carregadas você tem a mais ou a menos de um material. A gente nunca vai comparar o número de prótons, por exemplo. A gente vai sempre comparar número de elétrons. Então, se um corpo ele tem mais elétrons do que prótons, a gente diz que ele está negativamente carregado, e se ele está com falta de elétrons, ele está positivamente carregado. Então, não significa que ele está com excesso de prótons, né? Bem, ao pé da letra significa, porém é melhor a gente dizer que ele está com falta de elétrons do que com excesso de prótons, já que o núcleo fica quietinho, né? Quem se mexe são os elétrons, né? Eles que têm a capacidade de se movimentar. Então, essa diferenciação faz com que os corpos adquiram cargas, né? E tendo essas cargas, faz com que os corpos interajam entre si através da força elétrica. E bem, uma força, né, na natureza, faz com que a gente possa estudar e fazer problemas, né, para passar no ITA, por exemplo, problema aí que a gente vai fazer. E então é isso. Daí um pesquisador viu lá que dependia do produto das cargas, ou seja, quanto mais intensas são as cargas, maior a força entre elas. E quanto menor a distância entre elas, maior essa força também, sendo que a distância ela depende do fator ao quadrado, ou seja, ela é mais pronunciada ainda. E que também dependia do meio, né?
esse ε0 aqui, né, significa permissividade elétrica do meio. Então a gente vê que o meio mais permissivo, ele tem menor força elétrica. Se o meio tem maior permissividade, ele tem menor força elétrica. Então, essa permissividade também é um fator interessante. ε0 seria no caso do vácuo. E se a gente tivesse um meio qualquer, a gente pode falar que o epsilon, que é a permissividade, seria uma constante de elétrica vezes o ε0, certo? Então, isso daqui é importante saber, porque cai, e se você não souber o nome, você não faz a questão, né? Constante. Eu já errei bastante questão por não saber esse termo específico, que é a constante de elétrica do meio, né? Elétrica do meio. Isso aqui também pode ser chamado de permissividade relativa, né? Já que você está pegando a permissividade sobre uma permissividade padrão, né? Então, isso aqui também pode ser chamado de permissividade relativa do meio. E muitos problemas vão perguntar sobre essa constante de elétrica, né? Principalmente problemas de capacitores. E também a gente vai ver um problema aqui hoje que, ao ele mudar o meio, vai haver um efeito lá, e a gente vai conseguir calcular através desse efeito. Por aqui acho que está tranquilo, né? Porque é só a base inicial da matéria. Agora a gente vai partir para os exemplos, né? Porque nesse caso aqui eu prefiro partir logo para as resoluções, porque é através das questões que a gente vai pegar como isso pode ser cobrado, né? Porque a força elétrica em si não tem nada de difícil aqui, né? É só uma expressão. Você coloca ali na fórmula e já dá certo. Temos aqui algumas definições também. Então, a partir disso, se a gente quiser tirar print aí, eu não sei o que vocês fazem, pode tirar que eu vou apagar aqui para a gente ir para a nossa questão. Beleza? Vamos lá. Só para a gente ir lá para a nossa questão aqui logo, questão 1. Deixa eu voltar aqui para ver se tem alguém falando alguma coisa. Tá, normal. Vamos aqui para o nosso exemplo 1. Nosso exemplo 1 é um exemplo tranquilo. Se a gente for parar para pensar, né, dá para cair na primeira fase de algum vestibular militar, como EFON ou algo do tipo. É um exemplo bem tranquilo, objetivo, né? 6 cargas iguais foram colocadas nos vértices de um hexágono regular. 6 cargas da ponto. A carga no vértice A é movida para o centro do hexágono e lá ela experiencia uma força elétrica resultante de intensidade F. Então, beleza, eu vou dispor das 6 cargas aqui nesses vértices. Daí vou pegar essa carga que está no vértice A e vou jogá-la para o centro. Ele diz que a força elétrica resultante nessa carga, né, nesse estado, ou seja, quando a carga A está no centro, é F. Ele fala que a carga em E é também movida para o centro, de modo a dobrar a magnitude da carga total do centro. Ou seja, vou pegar essa carga que eu joguei de A para o centro, vou pegar do E para o centro, vou grudar elas, né, como se eu fundisse uma partícula só. Daí essa nova partícula do total do centro ia ter uma carga resultante, que seria o dobro da carga. Calcule a magnitude da força eletrostática que essa carga total do centro experiencia agora. Correto. Então, vamos aqui voltar. Vamos fazer primeiro o esboço da situação aqui. Vou fazer aqui o hexágono, tentar fazer um hexágono. Bem, o hexágono tem uma propriedade. Os vértices equidistam do centro. Então, aqui no caso, né, como ele aqui mesmo falou, A, B, C, D, A, B, C, D, E, F. Ele vai pegar a carga que está lá no A, né, então vou apagar ela aqui. E falou que vai colocar aqui no centro. Então, aqui eu vou ter uma carga, no B, no vértice B, vou ter outra carga, no C, outra carga, D, outra carga, D, outra carga, F, outra carga. E aqui o bizu seria você unir os vértices, né, diametralmente opostos. Ou seja, pontilhado aqui, de F até C, depois vai fazer um outro pontilhado de E até B, e depois até o D.
Ele fala que nessa situação a carga do centro vai experienciar uma força eletrostática de intensidade F. Beleza. Bem, todas as cargas são positivas, certo? Então, no centro, essa carga aqui vai receber uma força de E oposta a essa direção, né? No caso, eu já estou pré-concebendo, que vocês sabem que positivo com positivo implica em repulsão, positivo com negativo implica em atração, e negativo com negativo também vai implicar em repulsão, ou seja, carga de sinais iguais se repelem. Então aqui positivo com positivo, ela vai fazer essa força aqui. Agora analisando para o vértice B, vai fazer uma força para o outro lado, de mesma intensidade, já que a distância é a mesma. Bem, o módulo das cargas são iguais, e a distância é a mesma, as forças são as mesmas. Agora aqui, do F para cá, vai ter uma força repulsiva para cá. Do C para cá vai ter uma força repulsiva para cá. E do D vai ter uma força repulsiva para cá. Aqui a gente vê como essas forças são de igual módulo, a gente vai cancelar isso aqui com isso daqui, vetorialmente. Depois vai cancelar isso daqui com isso daqui, e vai sobrar somente isso. E o que é essa força? Bem, eu vou dizer que essa força aqui é uma força F, e a gente vai poder afirmar que essa força F, ela pode ser dada por K, que é aquela constante que a gente viu, vezes o produto das cargas, que no caso são iguais, então seria um produto ao quadrado, dividido pela distância entre elas. Eu vou falar que o lado desse hexágono mede A, certo? Então a distância entre elas vai ser Azinho. E essa seria a força da primeira situação. Daí ele fala na segunda situação, certo? Deixa eu só apagar aqui. Isso aqui eu acredito que vocês entenderam. Meio senso comum, né? Isso aqui. A gente vai ver aqui na segunda situação, no caso de a gente pegar agora a carga do vértice A e colocar para o centro, certo? Então, eu já vou fazer um esboço aqui, mas já feito, que seria eu pegar somente os vértices, as cargas dos vértices vão permanecer. No caso, seria aqui, ó, B, D, e o resto já vai estar tudo no centro, né? A gente já fazendo um esboço. Isso aqui é o mesmo hexágono, porém, agora eu peguei a carga do vértice E e joguei para o centro. Bem, a carga aqui do centro dobrou. No entanto, as forças geradas pelas cargas dos vértices permanecem a mesma, não sendo igual a essa força F, já que nesse caso aqui, essa força F que eu falei aqui, que são iguais, nesse caso seria um F', seria um K, aí no caso aqui 2Q, porque tem 2Q no centro, vezes Q sobre A2, certo? Então vamos fazer o mesmo bizu que a gente fez antes, a gente vai ligar os pontos diametralmente opostos. Geralmente é isso que você faz em hexágono, né? Tem muita coisa para se fazer. Então aqui eu vou fazer só um esboço do nosso hexágono, para não ficar muito abstrato. Aqui seria só um esboço. Só vai ter carga aonde tem letra, nesse caso. Bem, aqui a carga no vértice F vai fazer uma força para cá. Nesse caso, igual a F'. No vértice C vai fazer uma força para cá, também igual a F'. Lembrando que não é igual a F, né? Já que a carga do centro dobrou, então a força vai dobrar também. Em B, vai fazer uma força para cá. Vamos ligar os pontos diametralmente opostos. E em C, vai fazer uma força para cá. Nesse caso, essas forças aqui vão se cancelar. E aqui para o centro a gente vai ter, então, um F' para cá e um F' para cá. Bem, isso daqui são triângulos equiláteros. Então, esse ângulo aqui vai ser de 60 graus. E esse ângulo aqui também será de 60 graus. Então, a gente consegue notar que a força resultante aqui vai ser F cosseno de 60 mais F cosseno de 60, já que a componente em Y vai se anular. Então, vai ser 2F
no caso F', né? Cosseno de 60 graus. Né? Cosseno de 60 graus é meio, então vai ser igual a F'. Só que a gente vê aqui, por essa expressão, que o F' é 2 vezes K, que é 2 sobre A2. E essa expressão é o próprio F. Então, F', que é igual a 2F. Esse é o gabarito. Certo? Essa questão aí é tranquila, só para a gente iniciar. Já relembrar aí os conceitos e lembrar como é que a gente pode mexer com essas distâncias, com os módulos das cargas, sem fazer muita conta. Aqui a gente só botou 2 linhas de conta e já concluiu. Porque a gente fez uma análise qualitativa por cima e acabou não tendo que escrever muita coisa, não tendo que fazer muita coisa escrita. Só vendo mais geometricamente ali que as forças eram iguais, e cortavam, e é isso que ficou a resolução. Vocês têm alguma dúvida aí? Deixa eu ver. Isso é mais tranquilo, né? Não deve ter tanta dúvida. Show. Vamos agora para 2. A 2 também é tranquila, segue o mesmo esquema da 1. Então, para a gente conseguir fazer as outras questões, talvez eu dê uma mini aceleradinha. Vamos lá. 3 cargas de igual magnitude estão nos vértices de um triângulo equilátero ABC. Todas elas são liberadas simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. A carga em A experiencia aceleração inicial no sentido AD, ou seja, de A para D, onde D é o ponto médio do lado BC, encontra o sentido da aceleração inicial da carga em B. Isso aqui seria para o pessoal que vai fazer Enem. Vou apagar aqui, então, quem quiser tirar print, não sei. Pessoal que faz Enem, uma questão terrível, né, de saber se positivo com positivo se repele, negativo com positivo se atrai. Porque é basicamente isso a questão, sendo que seria uma questão de, por exemplo, soma vetorial um pouquinho mais puxada, né, já que seria que saber conceitos de eletrostática. Então vamos lá, é uma questão de soma vetorial isso aqui. Então a gente vai fazer aqui, primeiramente, o nosso triângulo equilátero, né? Vamos tentar fazer esse triângulo equilátero aqui, porque eu não estou com o programa certo. Peraí, vou pegar aqui a borracha. Ficou tão ruim, não. Aqui a gente teria o A, B, C. A gente descesse aqui um pontilhado. O ponto D que ele falou, correto? Bem, então ele fala que o A vai vir nessa direção de AD. Daí a gente já fala como eles têm cargas iguais, né? Falou aqui cargas iguais. Pelo menos B e C têm cargas iguais. Não é necessário que o A tenha carga igual ao BC, mas acredito eu. Mas ele falou que tem todas as cargas iguais. Daí a gente vai tirar em módulo, no caso. Por que em módulo? Porque se essa carga ela vem no sentido de AD, a gente pode afirmar então que B terá uma carga menos que e C terá uma carga menos que. Por quê? Porque dessa forma vai haver uma força elétrica de atração para cá e vai ter outra força elétrica de atração para cá. E como elas têm igual módulo, a componente em x vai se anular, certo? Porque esse ângulo aqui, ele é oposto pelo vértice desse, oposto pelo vértice não, né? Alterno interno desse, também alterno interno desse. Daí a gente vê que a componente em x se anula, e daí a força resultante, ela é na direção de AD, e dessa forma ela vai fazer esse caminho aqui, correto? Então, agora a gente já sabe o sinal das cargas e já sabe os efeitos disso na força. Ele pergunta, dado essa aceleração inicial de A, ou seja, dada essa disposição de cargas, qual que vai ser o sentido da aceleração de B? Bem, esse sentido a gente pode afirmar que... Deixa eu apagar esse B aqui, porque eu vou ter que escrever. Vou botar o B aqui. O sentido a gente já pode falar que de C para B vai ter uma força
horizontal para cá, força elétrica. E de A para B, como é a atração, a gente vai ter essa mesma força elétrica para cá. Então, achando o sentido da força resultante, a gente consegue achar também o sentido da aceleração resultante, certo? Como isso aqui é um triângulo equilátero, esse θ aqui seria 60 graus. Esse daqui seria o suplementar de 60 graus, no caso seria 120 graus. Então, para achar a força resultante aqui, dado que essas duas forças são iguais, o bizu que a gente sempre faz é traçar a bissetriz, correto? Traçando a bissetriz, a gente vai tirar que esse ângulo aqui é de 60 graus e que esse outro ângulo aqui também é de 60 graus. E vai acontecer a mesma situação que a gente tinha analisado para A. Vai ter duas forças, que vão ter uma de suas componentes se anulando e a outra se somando. No caso, a força resultante aqui em B seria esse 2 vezes Fe cosseno de 60 graus. Ou seja, a força resultante estaria sobre essa linha aqui, correto? Força resultante em B. Por quê? Esse aqui é... vamos pegar esse ponto B aqui de novo, só para esmiuçar isso bem, porque isso aqui a gente usa bastante em física, que seria você pegar esse bizu da bissetriz. Você vai traçar aqui uma reta perpendicular a essa bissetriz. A bissetriz ali que a gente viu, 60 graus, 60 graus. E daqui a gente já tira para onde vai a força resultante, né? Já que essas componentes aqui vão se anular, vai sobrar só a força nesse sentido aqui. Então é nesse sentido que a força se fará. Então, no caso, a resposta teria que ser 60 graus da reta BC. Por exemplo, isso aqui é uma resposta. Certo? Então, o problema é tranquilo, né, mexe mais com a questão vetorial, só pergunta o sentido da força, através de uma interpretação do que implica essa carga aí de A para D, diretamente. Então, a gente já tira essa questão aí, correto? Vamos ver aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa, vocês falando. Alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida aqui. Essa parte é bem importante, porque essa parte de você notar que pode fazer a bissetriz é usada muito, muito, muito frequentemente. Muito, muito frequentemente mesmo. Você vê, tem duas forças, dadas por um mesmo ângulo, né? Então, vamos fazer um caso geral aqui, porque esse negócio é importante. Você tem duas forças aqui, de igual módulo, correto? Tem que ter igual módulo. Por um mesmo ângulo aqui. A gente pode afirmar, né, traçando a bissetriz aqui, botando θ sobre 2 para cá e θ sobre 2 para lá, que a força resultante é 2 vezes F cosseno de θ sobre 2. Certo? Igual a gente afirmou aqui duas vezes, né? Primeiro para mostrar que que a carga em A está indo na direção de D, e depois para achar o sentido da força resultante de B. Então, o sentido vai ser sempre na bissetriz desse ângulo, correto? Esse negócio é bem importante, essa soma vetorial aí. Nem faz parte tanto de eletrostática, mas é importante. Bem, como ninguém tem dúvida, agora a gente vai poder ir para a próxima. E a próxima questão já é uma questão boa, né? Já caiu no ITA, a próxima questão. No ITA, eu acredito que seja muito pouquinho mais difícil, mas é praticamente a mesma questão. Então, vendo essa questão aqui, vocês com certeza vão conseguir fazer a questão do ITA. Correto? Vamos ver aqui. Se não conseguir também tá de boa, porque ela tem uma ideiazinha a mais, que eu vou tentar dar aqui para vocês. Exemplo 3, olha. 3 bolas pequenas, cada uma com massa mzinho, estão suspensas a partir de um ponto comum por fios leves, cada um de comprimento L. As bolas estão carregadas identicamente e se situam nos vértices de um triângulo de lado A. Determine a carga em cada bola. Bem, esse exemplo aqui, pelo que a gente leu aqui, se assemelha bastante a esse exercício proposto 2 do ITA 2020. Né, você tem 3 esferas,
ligados por um mesmo ponto. Ele dá o comprimento L. E, no caso, ele deu o θ. No caso da questão que a gente vai fazer agora, ele não deu o θ. Mas pelos dados que ele deu, a gente consegue achar. Certo? Então, é basicamente essa a diferença. Não tem tanta diferença, não. Na questão do iter também, você teria que saber que a projeção daquele ponto P, ou seja, o ponto de suspensão dos fios, essa projeção no plano da base vai dar no centro de massa do triângulo, né, no baricentro do triângulo. E lembrar que o baricentro divide a altura na razão de 1/2, né? E basicamente isso, você fazia a questão. Era uma questão de primeira fase, mas eu adaptei para de segunda, porque dá trabalho escrever as alternativas e não tem diferença no final, né? Bem, então a gente vai começar aqui. Deixa eu só ver o que ele denotou pelo quê. Ele falou que o comprimento dos fios é L e que o triângulo tem lado A. Ele quer achar a carga elétrica. Beleza. Essa aqui já é uma questão mais... que não é tão trivial assim, né? Deixa eu escrever aqui. Tentar fazer. Porque essa aqui é meio... não é tão de boa de visualizar, não. A gente vai fazer aqui, então, um ponto de suspensão. Nesse ponto de suspensão, a gente vai colocar alguns fios. Botando aqui alguns fios. Correto? Bem, no ITA, ele deu o ângulo entre essa linha aqui e os fios. No caso, eu vou chamar aqui de θ. Aqui ele não deu o ângulo, mas ele deu algo bem importante também, que é o lado, né? Isso daqui e esse L, correto? Isso aqui era para ser um triângulo equilátero, não sei se está aparecendo muito bem. Esse aqui é o ponto P. Aqui a gente tem as carguinhas nos vértices, correto? Bem, então essa aqui é a disposição. A gente vai ter uma carga aqui, aqui, e ele quer exatamente esse Q. Bem, vamos lá. No plano da base, isso aqui que eu vou escrever agora é no plano da base. A gente vai ter uma força para cá, devido àquela carga daqui. A gente vai ter uma força para cá, devido àquela outra carga no plano da base, prestem atenção. Aqui no plano, já saindo do papel, vamos ter uma tração, correto? E para baixo aqui a gente já vai ter um peso, beleza? Bem, agora que vocês viram a disposição, eu já vou apagar esse peso aqui, porque senão vai confundir. Mas depois a gente coloca de novo. Bem, essas forças aqui, vai lembrar que elas estão no plano do triângulo, que é o plano da base. Eu vou chamá-las de F. O que vocês estão vendo aqui? A mesma situação do exemplo anterior, já que, como esse ângulo aqui é alterno interno com aquele, e esse triângulo é um triângulo equilátero, aqui vai fazer 60 graus. Daí a gente já consegue tirar que a força resultante vai estar na bissetriz desse ângulo, e vai medir 2 vezes F vezes o cosseno de 30 graus. Ô, Bruno. Já tiramos. Oi. Ah, não, nada não. É que tinha um cara que tá tentando entrar aí. Acho que aceitaram já ele. Aceitar? Tá bom. Também acho que não tem esse poder de aceitar, não. Acho que é só o Henrique que tem esse poder aí. Daí vamos lá. A gente usou aqui de novo, né? A questão da força resultante tá na bissetriz, né? E vale notar que não é muito bom você botar as componentes junto com a força resultante, já que elas não coexistem, certo? Então, ou você escreve a força resultante, ou você escreve as componentes, ou deixa muito claro que elas são diferentes, né? No caso, elas não estão existindo ao mesmo tempo. Então, eu vou apagar isso aqui, não vou mais. A gente já tira onde está indo a força resultante, certo? Você consegue fazer isso daí sozinho. Bem, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, então eu vou apagar isso aqui. A gente já consegue afirmar que essa força é para cá. E é igual a F raiz 3, onde F é a força de interação entre as cargas.
Correto? Bem, então eu vou analisar essa tração aqui agora nessa carga de cá, porque vai ficar mais fácil. Bem, aqui eu tenho a tração, aqui eu tenho aquele ângulo ali, o θ, né? Que é entre essa linha que une o vértice até a base lá e o fio. Aqui eu vou ter o peso. E, bem, aqui a gente vai traçar uma vertical. A gente vai ver que esse θ aqui é muito classicamente, a gente fala que ele está aqui. Correto? E isso aqui é só para a gente achar mais uma relação, no caso. Por quê? Porque isso daqui é alterno interno, né? Aqui é o mesmo plano. Se o teto está aqui, o teto está aqui, a gente fala que o teto também está ali. Daí, como está tudo em equilíbrio, a gente já pode afirmar aqui na primeira equação que T cosseno θ é igual a mg. Correto? E a outra equação que a gente tem, segunda equação, que acaba com o problema, é que, bem, se a força resultante ela também estaria para cá, nesse caso, ó, se a gente analisasse bem, esse F raiz de 3, o que seguraria ele seria esse T seno θ, correto? Esse T seno θ que seguraria ele, que no caso seria essa componente da tração aqui, ó, T seno θ. Então, daqui a gente já afirma aqui de segunda mão que T seno θ é F raiz de 3. A gente vai dividir a segunda equação pela primeira, de modo a obter tangente de θ é igual a F raiz de 3 sobre mg. Correto? Bem, a gente não tem um θ, mas a gente tem o lado A e esse comprimento L, correto? Bem, a gente vai tirar aqui o valor de tangente de θ a partir desse triângulozinho aqui que a gente está formando. Porque, bem, essa distância aqui seria basicamente a distância de um vértice até o baricentro do triângulo equilátero, que no caso vale 2/3 da altura, certo? Então, isso aqui é 2x, aqui é x. Isso aqui seria o centro de massa do triângulo de baixo. Então, isso daqui, né, que no caso eu vou chamar de y, a gente vai poder falar que o y, ele é 2/3 da altura do triângulo equilátero, né? No caso vai ser a raiz de 3 sobre 2, a altura do triângulo equilátero, então o y vai ser a raiz de 3 sobre 3. Daqui a gente tira, então, que a tangente de θ vai ser igual a y sobre raiz de, no caso, a gente também teria que achar essa alturinha aqui, né? Por Pitágoras, a gente consegue tirar essa alturinha aqui mais fácil, né? Vamos botar aqui, ó. O z, ele é a raiz de L2 menos Y2, né? Por Pitágoras. Então, a gente vai tirar, então, que a tangente de θ é Y sobre raiz de L2 menos Y2. Correto? Beleza. Daqui a gente vai implicar, então, o seguinte. A tangente de θ é Y sobre raiz L2 menos Y2. Isso vai ser igual à força entre eles, que no caso vai ser K, que é 2, sobre a distância ao quadrado, que vai ser A2, vezes raiz de 3 sobre mg. Certo? E daí a gente já tira o valor da carga. O valor da carga, então, vai ser igual a A, que multiplica a raiz de, vamos lá, com calma, mg vezes y sobre K raiz de 3 vezes de L2 menos Y2, onde o Y a gente consegue
substituir por isso daqui, né? Então, não vou substituir, né? Então, eu vou botar aqui, ó, y igual a raiz de 3 sobre 3. E substituir o y aqui. Vai cortar o raiz de 3. E vai ficar aqui nessa expressão. Então, a gente consegue tirar a carga total dessa seguinte expressão aqui. Correto? Então, esse problema ele já foi um pouquinho mais cavernoso, né? Pode-se dizer. Porque requeria uma visão espacial. Eu acho que ele é até mais difícil que o do Ito. Porque o do Ito ele já dava o ângulo θ. E ficava mais complicado você trabalhar com essa variável A, né? Nesse problema do que no Ito, né? Do que já dava o ângulo θ. Então, você já podia responder daqui, né? Vamos ver. Alguém tem alguma dúvida? Essa daí já não é tão simples, não. Se alguém tiver alguma dúvida aqui, porque esse problema aqui já não é... Beleza. Se alguém tiver dúvida aí, pode falar. Não entendi, não. TAs varia. Isso. Tem essas variações aí, sim. Vai ter uma de um quadrado num plano, tendo uma carga de prova no centro do quadrado, só que deslocado desse plano um pouco para cima. Vai ser uma das questões que a gente vai fazer hoje, né? Então, essa questão aqui é muito interessante, né? Tira em print. A partir dessa questão, pelo que eu falei aqui, né? Dessa parte aqui do triângulo e das outras partes, vocês acredito que conseguirão fazer a questão do Ito lá de 2020, né? E vocês vão ver que vai dar certo. Bem, vou apagar aqui agora, né? Deve ter dado tempo de vocês tirarem print aí. Quem gosta de tirar. Então, vamos apagando aqui. Eu não sei se está travando aí para vocês, mas é o jeito. Esse computador aqui tá complicado. Né? Vou apagar aqui. Soubesse a artimanha que eu fiz para... E já vai para outra questão aqui já. Vamos aqui para a questão 4. Essa questão 4 é boa porque eu nunca vi essa ideia antes não, mas ela é interessante. Podia ser um item de uma questão objetiva, acredito, do item, porque ela é muito interessante. Ó, duas bolas condutoras idênticas têm cargas positivas Q1 e Q2, respectivamente. A força entre as bolas, quando elas são colocadas em uma certa separação, é F. As bolas são postas em contato até atingirem o equilíbrio eletrostático e, após isso, são colocadas de volta em suas posições iniciais. Prove que a força entre as bolas agora não pode ser menor do que F. Isso aqui não é uma questão só de física, não. Como pode parecer, mas é uma questão de matemática também. Essa questão aqui é muito boa, porque primeiro ela vai abordar o assunto que seria um tipo de eletrização, correto? Então, vamos lá. Se eu tenho uma bola condutora aqui, eu vou supor que ela tem uma carga positiva, o problema não fala, também não é necessário, mas eu vou supor que ela tem carga positiva. Aqui. Vamos supor que ela tem uma carga Q1, essa daqui, que ela tem uma carga Q2. Né? Isso aqui é a resolução do problema. Então, sem perda de generalidade, afirmar o seguinte: isso aqui tem carga Q1, isso aqui tem carga Q2. Como elas são condutores, quando eu boto elas em contato, né, essa carga iria se distribuir homogeneamente entre as superfícies, como se fosse uma superfície só. E isso daqui seria, então, uma carga Q1 mais Q2, esse corpo todo. E quando, né, e obviamente, como no caso elas são idênticas, né, elas têm o mesmo raio,
a gente pode falar que a capacitância delas são iguais, né? Mas não precisa entrar nesse mérito, né? Como elas são idênticas, nenhuma vai ter privilégio em cima da outra. Então, nesse estado aqui, a gente pode afirmar que essa daqui estaria dotada de Q1 mais Q2 sobre 2, né? E essa daqui estaria dotada de Q1 mais Q2 sobre 2, de forma que elas sejam um único corpo, um somatório das cargas iniciais, e que, como está homogeneamente distribuído, a gente pode falar que cada um está com a metade desse somatório, certo? Então, a partir disso, a gente já tira... Bem, vou tirar isso daqui, já que vocês entenderam. A partir disso, a gente já tira aqui, quando a gente separar as cargas de novo, né? Eu vou escrever aqui no canto, separando as cargas de novo, para o estado inicial, né? Vamos colocar aqui. Essa carguinha aqui seria, então, Q1 mais Q2 sobre 2. Q1 mais Q2. Alguém já viu já como é que resolve essa questão? Já conseguiu enxergar? Tem que analisar a pergunta dele. Eu não acho essa questão muito simples, não, porque tem que abstrair um pouco. Ele fala aqui, então, deixa eu apagar aqui. Prove que a força entre as bolas agora não pode ser menor do que F. Ou seja, a força aqui é maior ou igual a essa força que ela tinha antigamente. Bem, eu vou botar aqui essa força aqui como uma força inicial. Essa força inicial seria K, Q1, Q2, sobre essa distância. Essa força final seria, então, K, Q1 mais Q2 sobre 2 ao quadrado sobre D ao quadrado. No caso, né, eu voltei para a mesma situação inicial, né? Deixa eu apagar isso daqui, quem já entendeu o processo de eletrização aqui, né? Então, isso daqui seria o início, isso aqui seria o fim. E agora a gente vai afirmar o que o problema quer. Bem, aqui eu tenho a força final, aqui eu tenho a força inicial. Ele está me falando que essa força final ela não pode ser menor do que, né, essa força inicial. Por quê? Bem, acho que alguém deve ter conseguido ver aí que isso aqui é desigualdade das médias, né? Posso falar que Q1 mais Q2 sobre 2 é maior ou igual a raiz de Q1, Q2. Certo? Tá aqui. Então a gente vai tirar aqui, nesse caso, Q1 mais Q2 sobre 2 ao quadrado é maior ou igual a Q1, Q2. E que multiplicando por K e dividindo por D quadrado, a gente tira que a força final é maior ou igual à força inicial. Então essa força final, depois de uma eletrização por contato, não pode ser menor do que a força inicial, certo? E no caso, se você não quisesse só jogar isso daqui, você poderia falar o seguinte, né? Deixa eu apagar isso daqui. Se você não quisesse só jogar a desigualdade das médias, você falaria que, no caso, Q1 menos Q2 ao quadrado maior ou igual a zero, né? Daí seria tirar aqui Q1. Eu não sei se você aprovaria. Acredito que sim, né? Q1 ao quadrado mais Q2 ao quadrado maior ou igual a 2 Q1, Q2. Bem que isso aqui eu provaria outra coisa, mas tá bom. Eu jogaria a desigualdade das médias direto mesmo, que é um fato muito conhecido e que, se você quiser provar também, não tem tanta neura não. Você falaria que Q1 mais Q2 sobre 2 maior ou igual a raiz de Q1, Q2. E desenvolveria aquele espaço lá, então, FF maior ou igual a FI. Tá certo? Bem, essa ideia de desigualdade das médias aqui eu nunca tinha visto antes, achei legal, resolvi trazer. Sendo que quando você escreve as expressões, você vê que tá meio na cara, né? Caso você tivesse visto a desigualdade das médias antes.
Se não tivesse visto, aí não queria tão na cara assim. Beleza? Tem alguma dúvida aqui nessa questão? Eu não achei tão fácil enxergar essa desigualdade também, não. É bem massa, né? Então, então isso daqui poderia ser uma questão do ITA, né? Quem quiser tirar print pode tirar aí agora. Isso aqui seria uma questão do ITA, eu acredito que se caísse desse tipo, seria uma questão teórica, onde ele falaria, considerando os processos de eletrização, assinale qual dos itens abaixo é o correto. Aí item 1 falaria, dada duas esferas distanciadas entre si, duas esferas condutoras, ao colocá-las em contato, né, as esferas idênticas, e restituir a elas a posição original, a força resultante final é menor do que a força resultante inicial. No caso, seria falso. A gente já viu que não pode ser menor do que essa força inicial. Então, essa é uma boa questão de VOF. Tá certo? Alguma dúvida? Essa questão é massa. Agora a gente vai para o exemplo 5, então. Né? E o exemplo 5 é um exemplo que mistura um pouco dos assuntos e eu botei aqui só para vocês fixarem mesmo o que é essa tal constante dielétrica, porque eu estou falando para vocês que isso aí, se você, no ITA, se você não souber termo e vier uma questão que explore esse termo e você não saber fazer, porque você não sabe só um nome, isso vai te deixar muito atrás. Então, não perca uma questão porque você não sabe o nome do que significa alguma coisa. A constante dielétrica é aquele casinho que multiplica a permissividade elétrica do vácuo, né? Caso aquele casinho. Bem, vamos lá. Duas esferas carregadas estão suspensas por cordas de igual comprimento. As cordas fazem um ângulo de 30 graus entre si. Nem precisava ser 30 graus, podia ser um alfa aí qualquer. Quando suspensas em um líquido de densidade ρL, o ângulo permanece o mesmo. Determine a constante dielétrica do líquido, dado que a densidade da esfera é ρe. Bem, nesse caso, a gente vê uma compensação. Qual que é a compensação aqui nesse caso? Enquanto o empuxo, né, faria uma mudança de uma força, né, no caso, teria que mudar esse ângulo, né, não tem como você colocar um líquido e, em tese, não mudar o ângulo só pelo líquido, né, porque os líquidos têm propriedades diferentes, que é haver um empuxo ali. Apesar disso, vai haver também uma mudança na permissividade do meio. Então, uma coisa pode compensar a outra. Ele fala exatamente para a gente achar a constante dielétrica do líquido tal que forneça essa situação de compensação, no caso, né? Então, vamos colocar aqui, esboçar o que está acontecendo. Ele falou que eu tenho uma corda suspensa, vou botar duas bolinhas aqui. Aqui ele falou que é 30 graus, não precisava. Né? Vou traçar aqui, então, essa reta vertical, aqui vai ser 15 graus. Aqui vai ser 15 graus, correto? Bem, ele fala que está em equilíbrio nesse caso, né? Está em equilíbrio com esse ângulo. Aqui eu vou ter uma tração. Aqui eu vou ter o peso. Aqui eu vou ter a força elétrica, né? Que eu nem sei se é para cá, se é para lá. No caso, como ele falou idêntica, eu vou colocar para cá, admitindo que idêntica também se refere à carga elétrica, correto? Bem, então, vamos lá. Eu vou afirmar, então, né, através dessa disposição, que esse corpo está em equilíbrio, então a gente consegue montar o seguinte triângulo de força, né? Como ele está em equilíbrio, a força resultante nele é zero, então a soma vetorial tem que dar um polígono fechado. Então aqui eu tenho a tração, aqui eu tenho F, aqui eu tenho mg, aqui é 15 graus, correto? Daqui a gente tira que a tangente de 15 graus é F sobre mg, correto? Então isso daqui é a situação 1. Na situação 2, a gente vai usar o conceito de peso aparente, certo? Se eu tenho um corpo aqui, ele está dentro d'água, ele vai ter o empuxo, que vai ser a densidade do líquido vezes o volume por ele
ocupado vezes G. E aqui eu vou ter o peso dele, que no caso seria mg. Daqui, se a gente considera que a força resultante ainda permanece para baixo, a gente tira que a força resultante dele vai ser mg menos ρ do líquido vezes V vezes G. Só que aí que tá. A massa dele seria, então, a densidade dele, densidade no caso da esfera, vezes o volume, vezes G, menos ρ do líquido, vezes V, vezes G. Certo? Daqui, nesse caso, justo. Como isso aqui é uma força resultante, isso daqui é um MA, correto? Então, daqui a gente tira o seguinte, a aceleração, então, seria um GV, multiplica ρ da esfera, menos ρ do líquido, sobre M. Então, descendo aqui um pouquinho, deixa eu só descer. Não tem como descer, legal. Deixa eu trazer aqui para cima, então. Acho que não precisa trazer, não. Daí aqui a aceleração, então, seria igual a... Bem, V sobre M é o inverso da densidade, no caso, V sobre M ficaria o inverso da densidade, então a densidade da esfera, no caso, né? No caso, supondo que isso aqui tem um volume V. E multiplica ρ da esfera menos ρ do líquido. Então a gente tira, então, que eu vou ter uma aceleração de G que multiplica 1 menos ρ do líquido sobre ρe. Já vi muita gente que decora essa expressão, né? O que seria essa expressão? Seria a gravidade aparente, né, de um corpo submetido a um fluido, né? Isso aqui seria a gravidade aparente. Como é que a gente conseguiu demonstrar isso? Falando que a força resultante está para baixo ainda, né? No caso, estou com uma gravidade ainda para baixo. Que no caso seria o peso menos o empuxo. O peso é dado pela massa e a massa consegue colocar em função do volume através da densidade. Passa a massa dividindo e vejo que massa sobre volume é igual à densidade também da esfera. E você consegue achar, então, a aceleração, no caso, efetiva, né? A gravidade efetiva, né? Que a gente consegue afirmar que está para baixo aqui nesse caso. Certo? Então, a única diferença aqui vai ser essa gravidade efetiva. A diferença entre um caso e outro vai ser a gravidade efetiva. Então, a gente vai poder montar outro triângulo de força, né? No caso, eu vou falar que é uma tração linha, que eu não sei se é a mesma tração. E o que vai mudar também vai ser a força elétrica, né? Já que o sistema vai estar todo dentro do fluido, a força elétrica ela vai se modificar, já que o fluido tem propriedades elétricas diferentes. E como ele deu que a constante de elétrica é K, eu posso afirmar que essa força aqui agora vai ser F sobre K. Eu vou deixar isso aí para vocês demonstrarem a partir do que é essa constante de elétrica. E aqui vou ter um mg', no caso. Então, é assim que as coisas se compensam, né? Isso aqui vai mudar, isso daqui também vai mudar. Aqui vai estar o nosso 15 graus. Daqui a gente tira, então, né? Aqui é um ângulo reto, que a tangente de 15 graus é igual a F sobre K vezes mg'. Sendo que esse G' vai ser exatamente aquela gravidade efetiva que a gente está falando. Então, vai ser K mg multiplica 1 menos ρ do líquido sobre o ρ da esfera. Certo? Só que aí que tá, F sobre mg é igual a essa tangente de 15. Então, isso daqui corta. A gente tira, então, que a constante de elétrica do meio deve ser dada por 1 sobre 1 menos ρ do líquido sobre o ρ da esfera. Essa aqui é a nossa resposta. Certo?
Alguma dúvida em algum passo? Essa questão é boa, que ela mostra a compensação e te deixa mais atento sobre o que é a constante dielétrica, né? Essa constante dielétrica seria um fator, né, que você dividiria pela força, que seria no vácuo, que te daria a força naquele meio. Então, no caso, no líquido, se a constante dielétrica é K, basta eu medir a força que ela exerceria no vácuo e dividir por essa constante K, né? E colocando no líquido também eu teria uma diferenciação na gravidade aparente, né? Que a gravidade aparente ficaria em função da densidade do líquido e do corpo. E essa expressão aqui, eu conheço bastante gente que decora essa expressão aqui, que não gosta de demonstrar ela na hora da prova. Não sei se é bizu decorar. Eu não decorei, mas é muito rápido você demonstrar isso aqui também, né? Se você não decorar. Às vezes eu lembrava, às vezes eu esquecia. Mas é bom essa formulinha aqui. Aqui a gente vê, quando ele é cortando tangente de 15 com F sobre mg, que não depende do ângulo formado ali, né? Você não vai ter que usar nenhuma propriedade trigonométrica. Alguém tem alguma dúvida nessa questão? Essa questão é boa. É ruim, não. Mg não seria igual a ρ líquido vezes Vg. Me perdi depois que você achou a aceleração. Certo. Vamos voltar aqui de novo. Em um primeiro experimento, né, no caso realizado no vácuo, ele colocou esse sistema aqui que eu esbocei. Esse sistema aqui, a gente vai poder fazer exatamente essa disposição de forças, né? Eu acredito que você entendeu. E como esse corpo aqui está em equilíbrio, certo? Como esse corpo aqui está em equilíbrio, a gente vai poder fazer o seguinte triângulo de forças, né? Esse triângulo daqui. Com esse triângulo de forças, a gente consegue achar a tangente de 15 em função dessa força no vácuo e mg. Bem, o que vai mudar depois que eu colocar ele dentro do líquido? Duas coisas. A primeira coisa vai ser que a força elétrica vai ser dividida por um fator K. Esse fator K seria a constante dielétrica do meio. E a outra coisa que vai mudar também vai ser a gravidade aparente nesse meio, né? No caso, a gravidade vai ter um outro valor. Eu não posso afirmar que o peso vai ser igual ao empuxo, né, de início, porque isso não está envolvido na estática do problema, né? Já que aqui eu tenho outras forças também. Eu tenho a tração, eu tenho essa força F. Então, eu não posso afirmar de antemão que o peso vai ser igual ao empuxo, já que, por exemplo, eu tenho a tração para cima e que isso mudaria tudo. Com essa gravidade aparente, a gente só fez um artifício para não mudar o triângulo de força. O triângulo de força ele continua o mesmo, sendo que agora a gente colocou as modificações. A gente colocou que a gravidade agora vai assumir um novo valor, que como a gente conseguiu achar esse valor? Bem, a gente supôs que vai ter uma gravidade para baixo aqui, de aceleração A, e achou qual seria essa gravidade. No caso, seria a gravidade normal, multiplicada por esse fator, que seria 1 menos ρ do líquido sobre ρ da esfera, certo? Então, com isso, a gente consegue formar outro triângulo de força com uma tração T', com essa mudança para F sobre K, e através da tangente de 15, né, já que ele disse no enunciado que o ângulo não mudava, ou seja, eu mudei a situação, mas não mudei nada, né? E por que que não ocorreu essa mudança? Porque a compensação da gravidade, né, foi a compensação da mudança da gravidade, né, no caso ela adquiriu uma gravidade aparente, foi compensada pela mudança na força elétrica, né, que foi dividido por um fator K. A gente vê isso através da tangente de 15, que a gente consegue calcular pelo triângulo de forças. Daí a gente consegue achar o valor de K correspondente, né? Conseguiu entender? Se não, eu explico de novo. Eita. A tração variou pelo fato da gravidade mudar. Bem, a tração, nesse caso, eu não sei se ela varia, mas eu supus um T', porque eu não sei se ela variou ou não, né? No caso, eu acredito que ela varia sim, né? Mas talvez compense também, né? Porque além da gravidade mudar, essa força também mudou.
Só que como a gente não usa ela nos cálculos, eu meio que caguei para ela. Falei, vai ser um telinha aqui, e ela não entra nos cálculos porque a gente consegue calcular só através da tangente do ângulo. Então, no final, essa tração não é importante, né? E no caso, você conseguiria calcular, e nesse caso, eu acho que a tração, acho não, né? Tenho certeza, que a tração dependeria do ângulo de 15 graus, certo? Então, a gente pode afirmar aqui nesse caso, que no caso a tração iria mudar sim, e que seria dada pela seguinte expressão. Ó. A gente podia falar que F sobre K seria igual a T' vezes o seno de 15. Ou seja, o T' seria essa força sobre K vezes o seno de 15. Enquanto antigamente eu tinha que F era igual a T seno de 15. Então, a gente também pode afirmar o seguinte. A tração na situação posterior, ela também é reduzida de um fator K, assim como a força F, né? Então, a tração também mudaria nesse caso. Só que eu não esbocei isso porque ela não era importante no final das contas. Conseguiu entender? Isso, exatamente. Isso aqui é o que eu falei que era para vocês demonstrarem, né? Que no caso é a permissividade elétrica do meio, né? Por que que eu dividi a força por K? Já vou explicar aqui para vocês, né? Falei para vocês demonstrarem, mas é melhor explicar aqui para vocês para não restar dúvida. Senão é andar. Bem, a força aqui no vácuo, né? Ela seria dada por F igual a 1 sobre 4 π. Que é 1 sobre D2. E no caso, se eu tivesse um fluido, né? Eu poderia botar isso aqui em função da constante de elétrica, né? Que seria K ε0 vezes K Qzinho sobre D2. Né? Só que essa expressão aqui, ó, é exatamente a força F. Vou ficar F sobre K, né? Com isso, a gente consegue provar que essa constante elétrica é apenas um fator de diminuição, né? Ou de aumento, né, no caso. E é isso. No caso de diminuição, né? Não tem como ser de aumento, porque o vácuo é o perfeito. Tá certo? Show. Vamos lá. Deixa eu só apagar isso daqui. Quem quiser tirar print, tira. Mas acho que vocês conseguem fazer isso daqui sozinho, depois que eu falei, não precisa de ficar olhando a anotação, não. Quem tiver alguma dúvida também pode chamar lá no WhatsApp, lá no. Acho que estão no grupo lá de curso de férias. Pode chamar lá no meu privado que eu consigo responder para vocês à medida do possível. Bem, agora a gente vai para a próxima questão aqui. Eu não lembro qual que é a próxima questão, deixa eu ver aqui. Próxima questão é a 6. Bem, essa 6 aqui eu vou dar um bizu para vocês que é mocado. Bem mocado mesmo esse bizu, então vocês têm que guardar ele no coração. Caso isso aqui caia numa questão objetiva. É mocado esse bizu aqui, né? Você não pode ficar falando para muita gente, não. Vamos lá. Um disco de raio R, com uma carga Q uniformemente distribuída, é mostrado na figura. Uma carga Q0 é agora colocada no centro do anel. Encontre o incremento de tração no anel. Bem, eu acho que não é tão difícil assim notar que vai haver uma tração no anel, né? No caso, um incremento de tração, né? Porque vai ser um anel em si, né? Como ele está coeso, deve ter alguma força eletrostática ali, né? Que confere uma tração. Sendo que quando eu coloco uma força, ou quando eu coloco uma carga elétrica no centro dele, né, estando ele carregado, vai haver uma repulsão. Ora, como o anel não dilata, né, não cresce o raio dele, é de se esperar que vai haver uma tensão interna no anel que vai gerar uma tração também, né, porque eu vou ter uma força elétrica empurrando ele, né, radialmente, sendo que ele tem que se manter nessa estrutura, então é de se esperar que vai ter uma tração nesse anel, né? Então vai ter um incremento de tração, e é exatamente isso que ele pede para a gente calcular, dado o raio R do anel e
A carga aqui é pontiforme. Bem, esse daqui eu acredito que eu vou resolver ele aqui mesmo, porque não tem tanta diferença, não. Eu não sei se eu resolvo para cá ou eu resolvo para cá. Bem, essa daqui vai usar um pouquinho de cálculo, mas eu vou dar o bizu para vocês usarem sem cálculo depois, né? Não vou botar um bagulho assim à toa. Bem, a gente consegue ver aqui então que tem uma carga Q uniformemente distribuída. Ele deu o raio R. E bem, para a gente achar a tração, né, o incremento de tração nesse anel, a gente vai ter que pegar um elemento desse anel. A gente vai supor então que tem um arco aqui, né? Que no caso vai ser um arco bem pequeno. Eu estou exagerando aqui, vamos deixar isso aqui bem claro de início. Isso aqui é um arco pequeno, eu estou exagerando. E que nesse arco ele vai sentir esse incremento de tração, né? Essa tração resultante. Então, já colocando as trações aqui, eu vou colocar aqui um T, aqui um T. Eu vou falar que aqui eu vou ter um ângulo de abertura d θ. Esse Dzinho não é para se assustar, é só para falar que é infinitesimal. Infinitesimal é o contrário de infinito, né? Enquanto infinito é muito grande, infinitesimal é muito pequeno, né? Então, isso aqui eu tenho um raio R. Como d θ é um ângulozinho muito pequenininho, né? Mesmo se ele fosse grande, isso também valia. Eu posso afirmar que esse arco aqui, ele mede R vezes d θ, né? Pela propriedade dos radianos. Olha a bissetriz aparecendo aqui de novo, né? Se a gente traçar isso daqui, né? Essa reta vertical, a gente pode falar que aqui é d θ sobre 2. Certo? Traçando essa reta vertical aqui também. A gente pode falar que esse ângulo está aqui. Vou mandar só um tracinho aqui, ó. Esse aqui é o dθ sobre 2. Como a tração, nesse caso, ela é tangente a essa circunferência, eu posso afirmar o seguinte, que o ângulo que ela faz com esse raio é 90 graus, então aqui é 90 menos dθ sobre 2, e aqui, como é perpendicular, o dθ sobre 2, ele vem parar bem aqui, ó. Então, é uma questão de geometria, né? Como aqui é perpendicular, ó, aqui é perpendicular, já que ela é tangente. Aqui eu tenho dθ sobre 2. Aqui, então, se eu traçar essa linha aqui, ele vai aparecer bem aqui, dθ sobre 2. Ora, como é que a gente vai saber, então, o equacionamento disso daqui? Esse elemento ele vai ter realmente a tração, esse incremento de tração, mas por que ele vai ter esse incremento de tração? É basicamente porque ele também vai ter uma força elétrica resultante, né, apontando nesse sentido para cá. Né? Então, eu vou ter uma força elétrica apontando para cá. Essa força elétrica, né, que no caso vai ser dessa carga que é zero para esse elemento de carga, né, já que eu estou pegando um pouquinho ali do anel, vai ser equilibrada por essas componentes da tração, né, a componente tesseno. Então, vou poder afirmar que a força elétrica vai ser igual a 2 vezes T vezes o seno de dθ sobre 2, correto? Só que aí que tá. Se esse dθ eu afirmo que ele é muito pequeno, eu estou analisando só apenas uma fração desse anel, eu posso falar que o seno de θ, no caso, né, o seno de alfa, vamos supor, ele é aproximadamente alfa para alfa. Muito pequeno. Então, vou poder afirmar então que a força elétrica vai ser igual a 2 vezes essa tração vezes dθ sobre 2, correto? Esse dθ é doideira, né? Eu poderia colocar delta θ, né, para não assustar tanto. Dθ é só para afirmar que é um infinitesimal. Bem, como é que a gente vai calcular a força elétrica? Bem, a distância a gente tem, é o raio, e nesse caso a gente tem que achar a carga desse elemento, né? E como é que a gente vai achar a carga?
ele fala que é uniformemente distribuída, então a gente vai poder falar que ele tem um lambda, né, que seria uma densidade linear de carga, que seria igual a esse Qzinho que ele deu, sobre 2πr. No caso, isso aqui vai ser um valor constante, né? Já que ele falou que a carga por comprimento é constante, né? É um anel uniforme. Então, Q sobre o comprimento do anel, que é 2πr, é constante. E isso daqui eu vou poder falar que é igual a um Q', que no caso vai ser a carga desse elemento aqui, né? O Q', sobre o comprimento dele. Qual que é o comprimento dele? É R d θ. Daí que a gente tira, então, que esse Q' é dθ sobre 2π sobre 2π vezes Q. Daqui, então, no caso, tá certo. Show. A força elétrica, então, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a K. Essa carga central vezes essa carga Q', né, que é a carga desse elemento aqui, né, a gente está analisando esse elemento aqui, vai ser, então, dθ sobre 2π vezes Q. Isso tudo sobre R2, correto? Então, isso daqui é igual a... Aqui, no caso, 2 vai cortar com 2. A gente vai falar, então, T dθ. Isso daqui que eu coloquei, no caso, seria a força elétrica, né? Isso aqui. Seria, então, K, Q0, Q', sobre a distância, que no caso é igual ao raio, já que é só um elementozinho. E daqui a gente tira, então, que a tração vai ser igual a K, Qzinho, Q0, sobre R2, vezes 2π. A gente já tirou aqui, então, a tração que ele tanto pedia aí. E eu vou ensinar também um bizu para vocês, né? Essa demonstração formal é mais uma demonstração formal do que qualquer outra coisa, porque eu vou ensinar um bizu para vocês resolverem esse tipo de problema mais rápido. Alguma dúvida nessa demonstração? Se tiverem dúvida, não tem tanto problema que eu vou ensinar o bizu para vocês. Mas essa demonstração é muito interessante. Então, a dúvida? É a mesma ideia daquela questão da corrente. É a mesma ideia, assim. Aquela questão da corrente que você fala é a que roda, né? Que tem uma velocidade e tal. É exatamente a mesma questão. Eu vou ensinar o bizu aqui pra vocês, que é meio forte. Tem que segurar o bizu. Né, quem quiser tirar print, tira aí. Né, dessa lousa aqui. Então, o bizu é o seguinte. Quando ele pede a tração, nesses casos, eu vou afirmar um bagulho pra vocês, ó. Vou apagar isso aqui. Quando ele pedir a tração, esse bizu aqui é forte, não pode ficar falando pra todo mundo, não, velho. E não é acostambrado, já tô avisando que não é acostambrado, é um bizu for real mesmo, existe. Quando ele pede a tração, esse tipo de problema, você vai analisar o somatório das forças. Creio em Deus Pai, que somatório é esse? Somatório das forças centrífugas. O que é o somatório das forças centrífugas nesse caso? Vai ser a força resultante total, né, de afastamento entre essas cargas, que nesse caso vai ser igual a K, Q0, Q sobre R2. Concorda comigo? É como se eu tivesse essa carga, né, como ela está fazendo aqui um negócio assim, né, já falando de campo elétrico, mas não falando tanto. Bem, eu vou ter vários elementozinhos aqui, né, recebendo essa força resultante assim, radial, né, e o somatório disso seria, então, basicamente, o somatório de K,
Q0 vezes um delta Qzinho sobre R2, então no caso seria KQ0 R2 vezes o somatório de delta Qzinho, que seria exatamente isso daqui, né? Então, o somatório das forças centrífugas vai ser isso daí, e eu afirmo para vocês que a tração vai ser igual ao somatório das forças centrífugas sobre 2π. Eu afirmo para vocês. Você fala assim, mas é porque você viu o resultado e viu que podia falar que é assim. Não, esse bagulho aqui é de verdade mesmo. Pronto, demonstrei aqui. Porque eu demorei 1000 anos para demonstrar que a tração é igual a isso daí sobre 2π. E eu vou mostrar para você que não serve só para esse caso. Porque a força vai ser igual a T de θ. Tá, calma aí que eu apaguei, né? Beleza, beleza, beleza. Eu mando no grupo depois. Beleza. Mas é basicamente a força é igual a T de θ, porque naquele caso era. Deixa eu voltar aqui. Naquele caso a força era 2T seno de dθ sobre 2, né? E como o dθ é muito pequeno, eu posso afirmar que o seno dele é igual ao ângulo. Então é 2T vezes dθ sobre 2. Isso é igual a T dθ. Entende? Então é basicamente por isso. Show? Bem, então aqui nesse caso a gente viu que a tração ela pode ser afirmada de um jeito muito mais simples. Agora eu vou resolver outra questão, né? Que nem é desse assunto, mas para vocês verem o poder desse bizu aqui, que é basicamente o seguinte: se você tem, como o João aí tinha falado, você tem aqui uma corrente que ela gira com velocidade v. Eu quero saber a tração dela em qualquer ponto. Bem, eu tenho que o somatório das forças centrífugas, né? No caso, se ela tem uma massa m, e aqui é um raio r, o somatório das forças centrífugas vai ser, então, a força resultante centrífuga, que no caso vai ser m v2 sobre r. Certo? E nesse caso a tração é m v2 sobre r vezes 2π. Pode analisar aí, que pela demonstração vai dar a mesma coisa. Doideira, né? Legal. Agora, vamos para a próxima questão. Esse bizu aqui é forte, não pode ter seriedade, não. Seria, então, a força resultante centrífuga sobre 2π, essa tração aí que ele tanto pede. Quem quiser, eu demonstro. Exatamente. Só botar o 2π e correr para abraço. Isso vem do quê? Vem do trabalho virtual, porque se você considera que aqui tem uma tração, certo? Então, imagina que esse disco seja um pouco elástico, né? Então, se ele fosse mais ou menos uma mola, certo? Então, o trabalho que essa tração faria seria um T delta X, né? No caso, um delta X para cá, e teria que se igualar ao trabalho da força centrífuga, né? Que, no caso, seria 2π delta X. Então, no caso, você acharia... Calma aí. Calma. Nesse caso, não seria o delta X, seria o delta E, né? A gente pode afirmar que isso aqui é um delta X. Seria, então, 2πr, né? Se eu tenho aqui delta X, justo.
No caso, essa demonstração aqui vai ser por um trabalho virtual. Depois eu vou mandar lá no grupo para vocês, porque senão vai confundir muito a aula para vocês, então eu não sei, porque eu teria que supor primeiro que isso aqui seria uma mola e depois provar para vocês. Mas isso aí é uma coisa de verdade. A atração é a força centrífuga sobre 2π. Posso afirmar isso aí, sim. Depois eu mando lá para vocês, se vocês quiserem a demonstração disso. São 9h28, vai dar para fazer mais um exemplo. Esse exemplo aqui é interessante, né? Dá para ir na primeira fase, exemplo 7. Vamos lá. Alguma dúvida de alguém? Não. 4 partículas pequenas carregadas, cada uma com carga mais Q, são arranjadas nos vértices de um quadrado horizontal de lado A. Quadrado horizontal de lado A. Uma partícula de carga positiva unitária, não sei porque botou esse unitário aí, mas tudo bem, de massa mzinho é colocada em um ponto P, em uma altura h acima do centro do quadrado. Bem, isso aqui é uma variação, né, daquela questão tridimensional, em que eu estou colocando agora um quadrado, né? Eu acho ela mais fácil do que aquela do tetraedro lá. Determine qual deve ser a magnitude da carga Q, a fim de que a carga unitária permaneça em equilíbrio. No caso, vamos voltar aqui. Show! Deixa eu só ver o lado do quadrado que ele deu. Ele deu que o quadrado tem lado A. Mas sem mim, ele quer a carga. Show! Vamos lá. Eu tenho aqui, então, um quadrado no plano. Correto? Tem um quadrado no plano. Eu estou pintando aqui, porque aqui vai ser carga elétrica. Quezão. 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 Daí aqui no centro do quadrado, a uma altura h, vou botar uma carga de prova Qzinho, né? Que ele deu, se não me engano. Eita, que ele deu. No caso, ele falou carga unitária, certo? Então, Qzinho é igual a 1, no caso. Então, é a uma altura h. Show? Então, ele pede a força resultante nessa carguinha. Tranquilo, né? Bem, o que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar esse triângulo aqui. Esse triângulo aqui acaba com problema, né? No caso. Por que acaba com problema? Porque a partir dele a gente consegue ver a direção da força, né? Então, deixa eu apagar esse Qzinho aqui. A partir dele a gente consegue achar que a força produzida por uma carga vai estar para cá. Certo? Então, traçando essa vertical aqui para cá, a gente vai ter aqui um ângulo. Aqui também um ângulo θ. E bem, como ele deu o lado do quadrado, né, que é lado A, aqui é A raiz de 2 sobre 2, que no caso é A sobre raiz de 2. Né? A diagonal do quadrado sobre 2, basicamente. E daqui a gente consegue tirar também, então, que esse comprimento aqui é raiz de h ao quadrado mais A2 sobre 2. Daqui a gente tira aqui o cosseno de θ, então ele pode ser determinado pela seguinte expressão, é h sobre raiz de h2 mais a2 sobre 2. Correto? E a partir daqui acabou o problema, porque aqui eu vou ter essa força devido a essa carga, sendo que no ponto diametralmente oposto, né, imaginando que tem um círculo circunscrito a esse quadrado, eu teria essa mesma força para cá. Certo? E esse mesmo ângulo θ aqui, já que o problema ele é totalmente simétrico. Daí a gente vê, né, claramente que a força resultante no plano do quadrado é zero, já que as cargas diametralmente opostas terão essas componentes, né, no plano do quadrado canceladas, sobrando apenas as componentes verticais. Certo? Então essas forças elas têm módulos iguais. E nesse caso eu vou ter mais duas forças dessa, que eu não vou desenhar aqui, senão vai ficar muito feio o desenho, né, competindo contra o peso dessa massinha. Então, para o equilíbrio acontecer, então a gente pode afirmar aqui que
4 vezes essa força, vezes o cosseno de θ, tem que ser igual ao peso do menino. Bem, então vai ser 4 vezes. A força vai ser K, Qzão. A carga é unitária, então é 1 dividido pela distância ao quadrado, Hzão ao quadrado mais A2 sobre 2. Isso aqui é a distância ao quadrado, vezes o cosseno de θ. O cosseno de θ vai ficar H dividido pela raiz de H2 mais A2 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a mg. Daí que a gente tira, então, já o valor da nossa carga. A carga que a gente quer, né, que é a carga dos vértices do quadrado, vai ser mg, que multiplica h ao quadrado mais a2 sobre 2, elevado a 3 meios, né? Aqui é matemática, já não é física, não. 3 meios, dividido por 4kg. Isso aqui seria a força. Questão interessante, né? Ela sai bem imediato, você vê a questão da simetria. As cargas em pontos diametralmente opostos terão a sua componente no plano do quadrado canceladas, enquanto que as componentes que são perpendiculares a esse plano do quadrado, né, no caso saindo do plano, voltadas para cima, serão somadas, e você consegue somar só multiplicando por 4 vezes o cosseno de θ. O cosseno de θ você consegue achar através da geometria do problema, correto? Então, isso daqui seria um problema que poderia cair na primeira fase, sim. E afirmo mais que se o Hzinho for muito pequeno, vai ser um MHS, né? Acredito eu. Você achando a força resultante ali, consegue achar a constante do MHS. Acredito eu que seja um MHS, né? Acredito que sim. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer esse problema para vocês. Achar o período de oscilação. Você pegando uma carga ali no meio, deslocando um xizinho muito pequeno e soltando, vai ser MHS. No caso, esse MHS ele seria somente se essas cargas das extremidades tiverem sentido oposto à central. Se for uma carga positiva, isso não funciona assim. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Essa daqui comparado com as que a gente fez, é de boa, né? Só igual nas forças ali, vendo a simetria, pá. É de boa. Nenhuma dúvida? É isso, então. Deixa eu ver aqui. 9h36. Como a gente está falando de MHS, acho que dá pra gente fazer essa 8 aqui. Ou vocês querem que eu faça outra aqui? Vocês que sabem. Essa 8 aqui é de MHS, né? Basicamente isso que eu acabei de falar. Mas também tem esse aqui, desafiador 1, desafiador 2. Eu posso continuar na semana que vem também, se vocês quiserem, no caso. Então, se vocês quiserem que eu faça algum exercício proposto aqui também. Essa 5 é de MHS, né? Só comentando aqui os exercícios propostos. Essa 1 aqui é aplicação de estática. Essa 2 aqui também a gente já resolveu em aula, uma mais difícil ainda, acredito eu. Não deu esse ângulo teto. Essa 3 aqui é teórica, né? Falando de... Isso aqui é mais pelo instinto que a gente fala. Essa 4 eu resolvi por superposição. Não sei como é que o pessoal resolve, mas eu vi que tem como resolver por superposição. E essa 5 aqui é de MHS, né? Se ninguém falar nada, eu vou resolver essa 8 aqui rapidinho e semana que vem a gente vê se vocês querem mais. Faz uma desafiadora 2. Depois vamos fazer a 2, então. Exemplo desafiador 2. Espera aí. Deixa eu só apagar essa parte aqui. Quem quiser ver, tira print. Show. Bem, essa parte da matéria eu não dei tanto, mas eu vou explicar aqui para vocês de antemão. O que você precisa de teoria para fazer a 2. Não é uma questão muito difícil, não, porque a gente vê muito em gravitação. Eu acho que o exemplo desafiador 1 é mais difícil. Bem, vamos lá.
Primeiro, para a gente conseguir fazer esse exemplo desafiador, a gente tem que lembrar que se eu tenho uma força, por exemplo, F kx, isso aqui seria o quê? No caso de uma mola, né? Se eu tenho aqui um corpo com uma mola, eu consigo achar a força F que ele sofre pela lei de Hooke, F igual a menos kx. Bem, qual que é a energia potencial da mola? A energia potencial da mola é kx2 sobre 2, correto? O que vocês veem de interessante aqui? É que a energia potencial, né, que no caso eu vou chamar de U de x, né, vou falar que é uma função, e então o U de x é igual a k, x2 sobre 2, que é igual a integral de f de x, né, menos a integral de f de x. Por quê? Porque isso aqui seria menos, no caso a integral de f de x seria menos kx2 sobre 2. A gente fala que isso aqui é kx2 sobre 2. Isso vale para qualquer força conservativa, né? Eu consigo achar a força dela em função de deslocamento, a energia potencial associada a ela seria a menos a integral disso, entendeu? Então, já apagando e fazendo um paralelo aqui, a gente pode ver pela gravitação e fazer um análogo à eletrostática, certo? Para a gravitação, a gente tem que a força é G, M1, M2 sobre D2, né, no caso x2. Daí o U de x seria então menos a integral de f dx, que seria então menos g m1, m2 sobre x. Isso aqui seria uma energia potencial, né? No mesmo caso, a gente pode fazer isso para muita coisa. F igual a mg, a gente consegue achar que o U de x é mgx, né? No caso, se eu colocar para baixo, vai ficar mgx, que no caso é nosso mgh. Então, isso serve para todo esse tipo de situação. E bem, com carga elétrica não é diferente, né? Se você tem duas cargas elétricas, você vai ter uma energia potencial associada a elas, né? Imagine que você está segurando aqui uma carga negativa com uma mão, segurando a outra aqui com outra mão. Elas querem se aproximar, e se você solta elas da mão, elas vão começar a correr. E o que isso significa? Que elas têm uma energia potencial armazenada, né? Então, ela tem uma energia potencial. Do mesmo caso, se você tiver uma bolinha aqui, né, segurando a uma altura h, né, você está aqui segurando a bolinha com uma mão. Se você a solta, né, você consegue ver que essa bolinha ela vai começar a cair. Né? Ela naturalmente cai. Então, você vê se ela tem uma energia potencial para você vendo o que acontece naturalmente com ela, né? Se nada acontecer, é porque geralmente não tem energia potencial armazenada, mas se ela ganha uma velocidade, significa que ela ganhou energia cinética, e para ela ganhar energia cinética, ela tem que ser tirada de algum lugar. Né? Se você segura aqui, eu estou segurando uma energia potencial gravitacional, eu solto, transformo em energia cinética. Força elétrica, eu seguro, energia potencial elétrica, eu solto energia cinética. Com o planeta, a mesma coisa. Tem uma energia potencial gravitacional, eu solto, o planeta consegue adquirir velocidade. Então, nesse caso aqui, a gente vai vir para a eletrostática, né? Nada muito diferente de outras matérias, né? E também a gente vai abordar um conceito de momento angular, né? Sabendo o seguinte: se eu tenho uma carga aqui fixa, e eu tenho uma carga aqui negativa, que ela faz alguma trajetória doida aqui, como essa força ela está sempre na linha que une os dois corpos, a gente pode afirmar que essa força não produz torque nessa trajetória, né? No caso, como a linha de ação da força ela está sempre direcionada a essa carga, ela não produz torque e, portanto, não vai ter momento angular. No caso, variação do momento angular. A variação do momento angular ela é produzida pelo torque, certo? E como é que a gente vai definir esse momento angular?
se eu tenho aqui uma carga positiva, eu tenho uma carga negativa, se a velocidade da carga está aqui, no caso, essa aqui é a trajetória dela, eu vou traçar o vetor posição, e esse ângulo θ aqui, entre o vetor posição e essa velocidade, eu posso afirmar, então, que o momento angular é mvr sinus θ. Isso aqui é uma constante. Correto? Isso é para qualquer sistema em que o torque, né, dessa força é igual a zero. Então, a gravitação é a mesma coisa. E na eletrostática só funcionaria se as cargas tiverem sinais opostos, no caso. Certo? Então, vamos fazer esse problema aí, né, que já passei da hora. Vamos fazer o exemplo desafiador. Alguém tem alguma dúvida acerca dessa teoria aqui? É uma teoria um pouco mais abstrata, né? A gente não falou muito sobre isso. Show. Ninguém falou nada. Então, vamos lá. A figura abaixo mostra uma carga Qzão fixada em um ponto no vácuo. A partir de uma longa distância para a partida de carga menos Q e massa em mim é lançada na direção de mais Q, com parâmetros de impacto D e velocidade de módulo V na direção indicada. Determine a menor distância de aproximação entre as duas partículas. Show. Então, vou ter aqui uma carguinha de negativo. Vou ter aqui uma carguinha positiva. Essa carguinha negativa vai sentir uma força de atração eletrostática lá do falou que está uma distância muito longa, é muito longa para mim, é sinônimo de infinito. E ela está com uma velocidade para cá, né? No caso, isso daqui é a força elétrica. Essa é a velocidade. A força elétrica já está no vetor posição dela, então aqui eu vou poder falar que tem um ângulo θ. Certo? E bem, a trajetória vai ser algo mais ou menos assim. Certo? Deixa eu apagar esse trem aqui. Gostei não. A trajetória vai ser algo mais ou menos assim. Certo? E bem, ele fala que ele tem parâmetro de impacto igual a D. O que seria esse parâmetro de impacto? Vou prolongar essa linha aqui, né? E falar que essa distância aqui mede D. Mas se essa velocidade é horizontal, assim como mostra na figura, eu posso afirmar que esse ângulo ele aparece bem aqui. Certo? Esse aqui é a distância entre essas cargas no início. Então, eu posso afirmar que esse D ele é o R seno θ. Daqui, a gente já tira que o momento angular dessa partícula vai ser, no caso ela tem massa em mim, vai ser mv R seno θ. Ora, mas R seno θ é o próprio D, então vai ser mvd. Correto? Quando essa partícula estiver aqui, ela vai ter uma velocidade vzão, que por sinal é a maior velocidade do trajeto dela. E vai ter a distância que a gente quer calcular, que eu vou chamar de dzão. Essa é a distância mínima. Bem, o vetor posição, nesse instante, ele vai fazer 90 graus. Eu posso falar, então, que o L é constante. Ele vai ser igual a M vezes V vezes D vezes o seno de 90 graus. No caso, vai ser Emão Vzão, né? Então, a gente pode afirmar que L é igual a L, né? E tirar aqui esse Vzão, no caso, vai ser... Deixa eu igualar aqui certinho. Vou confundir. M, Vzinho, Emão, Vzão. Daí, tiro que esse Vzão vai ser igual a V, Dzinho, sobre Dzão. Eu tiro essa velocidade que ela vai chegar ali. Entende? Certo? Com essa velocidade, agora a gente vai vir para o equacionamento da energia. Isso daqui é a parte do momento angular, agora a gente vai para a parte da energia.
A energia é o seguinte, como ela está muito distante no início, a distância entre eles tende ao infinito, eu posso afirmar que no início ela só tem energia cinética, então eu vou ter meio de mv2. E no final, eu vou falar que ela vai ter uma energia potencial elétrica, dada por menos K. No caso, deixa eu ver qual a carga que ele deu. Acho que era Qzinho, Qzão, né? Qzinho, Qzão. Vai ser menos K e multiplica Qzinho, Qzão, sobre essa distância, assim como na gravitação, essa energia potencial aqui, tá? É só um análogo. Mas essa energia cinética, meio de mv2, correto? Então, daqui a gente já tira que, substituindo esse Vzão ali, a gente tira aqui M meio, né, de mv2 é igual a menos K, Qzão, Qzinho, sobre D, mais mv2 vai dar M, V2 vai dar V2, D2, sobre 2 vezes D2. O que a gente quer encontrar é esse Dzão. A gente já tem o V, o Vzinho, o Dzinho, o Minho, já tem o Qzão, o Qzinho e tem a constante. Então é basicamente isolar o D2 daqui. Eu vou multiplicar por D2, vai dar M D2 sobre 2 vezes D2. Multiplicando tudo por D2, hein? Mais K, Qzão, Qzinho, vezes D, menos M, D2, 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 igual a zero. Daqui a gente tira aqui o Dzão, igual a menos K, Qzão, Qzinho, mais raiz de K, Qzão quadrado, Qzinho quadrado. No caso, mais ou menos, né? Mais 4 vezes aquilo ali. Então, vai ficar M2, V4, V2. Isso aqui é Bhaskara, tá, né? Não precisa assustar, não. MV2. Então, isso daqui é o resultado. E, bem, a gente vê que, nesse caso, só vai poder o positivo, porque se fosse negativo, ficaria negativo, né? Então, essa distância, ela é única, né? Já que, no caso, é uma curva que não é fechada. Então, essa distância mínima é única e é quando esse sinal é positivo. E tá aqui o gabarito. Alguém tem alguma dúvida? Alguém não entendeu alguma parte? Pode falar que essa questão ela não é trivial, não. Tem que ver a energia e o momento angular. É uma questão de gravitação, né? Só que em eletrostática. Beleza, então. Como já passou da minha hora, eu vou despedir aqui de vocês. 9h52. Valeu, Bruno. Valeu, valeu. Valeu, galera. Bom dia pra vocês. Vou ver jogo de Alemanha contra Japão agora. Sacanagem, tem que ver a aula do Impulsiona. Daí. Tá bom, então. Valeu, rapaziada. Bom dia pra vocês. Bons estudos aí. E é isso. Valeu.